F2, para gravar. Tá, então vamos lá. Então eu vou ler uma mensagem que não é uma mensagem de praxe, como a gente está acostumado, mas é um item do livro do Emmanuel, que é uma psicografia do Chico Xavier. Dentro do item Imortalidade da Alma, a gente tem a consciência. Então ele vem falando para nós da consciência e eu vou ler esse item aqui para a gente iniciar o nosso diálogo da noite. Na história de todos os povos, observa-se a tendência religiosa da humanidade. É que em toda personalidade existe uma fagulha divina, a consciência, que estereotipa em cada espírito a grandeza e a sublimidade da sua origem. No embrião, a princípio rude nas suas menores manifestações, a consciência vai se despindo dos véus de imperfeição e bruteza que a rodeiam, debaixo da influência de muitas vidas do seu ciclo evolutivo, em diferentes círculos de existência, até que atinja a plenitude do aperfeiçoamento psíquico e o conhecimento integral do próprio eu, que então se unirá ao centro criador do universo, no qual se encontram todas as causas reunidas e de onde irradiará o seu poema eterno de sabedoria e amor. É a consciência, centelha da luz divina, que faz nascer em cada individualidade a ideia da verdade relativamente aos problemas espirituais, fazendo-lhe sentir a realidade positiva da vida imortal, atributo de todos os seres da criação. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus Pai, ao nosso amigo e irmão Jesus, por aqui estarmos nesta noite e podermos conversar um pouquinho sobre as coisas da vida, sobre a doutrina espírita e de como a doutrina nos sustenta e nos guia dentro dos propósitos da nossa vida e da nossa vida imortal. Sabemos que o nosso modelo guia é Jesus, mas que para chegarmos perto do nosso modelo e guia, nós temos um longo caminho a trilhar. Então, que Jesus, que os espíritos amigos estejam conosco nesta noite, nos iluminando, nos auxiliando, para que possamos trazer esclarecimento às nossas próprias consciências. Fica conosco, Senhor, e que assim seja. Muito bem, então, o tema da palestra da noite é... Vou voltar aqui, eu tenho uma cola aqui do ladinho. O uso de drogas e as suas consequências. Então, a gente vai estar falando de algo que é comum na nossa vida, que são as drogas. E daí, desse ponto de vista, quando a gente pensa nas drogas, por que eu falo que é comum na nossa vida? Porque quando a gente vai e lê a história da humanidade, a gente vai ver que elas sempre estiveram presentes. E todos nós temos drogas dentro de casa, que são as lícitas e as ilícitas. Quando a gente pensa nas drogas, a primeira coisa que ocorre nas nossas mentes são as drogas ilícitas, as mais pesadas, e com certeza todos nós temos ideia ou sabemos ou vivenciamos o que esse tipo de substância traz de prejuízo para as nossas vidas. Só que não é só as drogas ilícitas e não é só essas drogas que causam o primeiro impacto em nós que são drogas e que a gente faz uso. Desde o medicamento que a gente toma, ele é uma droga, né? O álcool que a gente toma, que seja uma bebida alcoólica, ele é uma droga. Então, a droga, ela está presente na nossa vida. O que vai fazer diferença do uso dela, das consequências, é a maneira com que eu me porto e a maneira com que eu utilizo ela. Então, falando, por exemplo, do álcool. O álcool ele surgiu na China 8.000 anos antes de Cristo. E a primeira vez que foi feito, ele foi feito com um drink de arroz. Dentro desse contexto, todas as outras civilizações elas vão ter algum tipo de bebida, que seja um chá, por exemplo. Se esse chá trouxer uma alteração de consciência, ele vai ser uma droga, ele não vai deixar de ser uma droga. Então, a droga está presente na natureza, está presente na sociedade, está presente na nossa história. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que conceber, entender, para que a gente tenha uma dimensão
de que o que nós estamos falando não é algo desconhecido, não é algo fora do esperado, é algo que está presente nas nossas vidas, nas nossas consciências. Nós trazemos isso de outras reencarnações. Então, quando eu falo em 8.000 anos antes de Cristo, já se tem notícia aí de uma bebida alcoólica, o que eu estou falando? Que no trajeto nosso de desenvolvimento, não é a primeira vez que nós temos contato, com certeza, a gente sempre teve contato, mas a grande diferença é como a gente vai olhar para isso e como a gente vai ter consciência no dia a dia dessas drogas que eu estou utilizando. Eu assistindo uma palestra do Alberto Almeida, vocês sabem que ele é psiquiatra, psicólogo, e ele traz com muita propriedade essa questão de como as drogas estão presentes e do porquê que a gente acaba fazendo uso de uma determinada droga ou de várias drogas, né? E aí ele coloca, eu achei interessante porque ele colocou assim, quantos comprimidos, né? Ou qual foi a última vez que eu tomei uma droga, um comprimido, um analgésico? Qual foi a última vez? Eu falei, meu Deus do céu, porque na minha casa, para mim, é no café da manhã, né? Que eu já utilizo alguns comprimidos ali para poder dar conta do organismo. Então, está presente. Vocês concordam comigo? E provavelmente na casa de vocês está presente também. Agora, o que ele chama atenção, o que ele alerta, é que desde o comprimido que eu tomo, o copo de álcool que eu tomo, a cocaína que eu utilizo, o crack que eu utilizo, ele sempre vai ter um fundamento psíquico para mim fazer o uso dessa droga. No caso dos medicamentos, quando a gente tem uma dor, a gente não quer sentir dor. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer tirar aquela dor de dentro da gente, certo? Que seja uma dor lá no dedão do pé, que seja uma dor na barriga. E se a gente vê um filho da gente ou um afeto da gente tendo esse mesmo tipo de dor, a gente quer ir lá e quer tirar a dor, a gente não quer que ele sofra a dor. No entanto, a dor é um alerta, a dor ela vem trazer para nós um alerta de que algo não está legal, algo não está bem, falando a nível de organismo. Quando a gente pensa na dor psíquica, quando a gente sente tristeza, quando a gente sente frustração, quando a gente sente angústia, também é um tipo de dor. E muitas vezes a gente quer tirar do outro aquela dor. E aí a gente vai utilizar alguns medicamentos que promovem uma melhora, como se fosse um analgésico, né, lá para a dor do dedão. Eles promovem uma melhora nesses sentimentos que a gente tem. Mas esses sentimentos ou aquela dor no dedão, eles servem de alerta para algo, como eu falei, que não está bem. Então, quando a gente consegue olhar para esse algo que não está bem, talvez a gente tenha uma atitude diferente frente àquilo que nós estamos vivenciando. Então, vamos lá. Você está dizendo, então, que tudo o que nós nos movimentamos no dia a dia, ele tem um fundo psíquico? Sim, ele vai ter um fundo psíquico. Existe uma pesquisa e que muitos de vocês já devem ter tido acesso, que eles, um grupo, né, de psicólogos, eu não sei de que país, promoveram a seguinte pesquisa. Eles pegaram algumas crianças, bastante crianças, e disseram para elas assim, deixaram elas numa sala e falaram para elas assim, lógico de uma em uma, né? Falaram, olha, a gente vai deixar essa bala aqui e eu vou sair e daqui a pouco eu vou voltar. Se você não comer a bala, quando eu voltar eu vou te dar 2 balas. E muitas crianças não aguentaram comer só uma bala e outras aguentaram e tiveram a recompensa de 2 balas. E aí eles foram acompanhando essas crianças durante muitos anos até a vida adulta. E o que foi constatado com essa pesquisa? Que aquelas crianças que não tinham aguardado a recompensa, porque aguardar a recompensa é o quê? É morrer de vontade de comer aquela bala, mas poxa, depois eu vou ter 2, né? Então é melhor eu comer 2 do que comer uma. Aquelas crianças que não deram conta de ter esse pensamento de que era melhor aguardar para ter mais aquilo que eu desejava, aquilo que ela desejava, a pesquisa mostra que as crianças que não aguardaram, todas elas
tinham uma vida muito mais difícil, uma vida desorganizada financeiramente, socialmente, no casamento, tinham sido pessoas frustradas e muitas delas tinham partido para o uso de drogas de uma forma geral. Mas por quê? Nossa, lá de criança, então, porque ele não aguardou uma recompensa, ele teve essa vida? Não é lá de criança. Quando a gente para pensar dentro do contexto espírita, a gente vai ver que a gente traz esses traços das nossas reencarnações todas aí. Então, aquelas crianças que não aguardaram a recompensa naquele momento, elas já estavam sinalizando para os pesquisadores, né, agora a gente sabe, já sinalizavam uma dificuldade de lidar com as questões da vida. Porque eu posso aguentar a frustração de estar ali na frente do objeto desejado e não tocá-lo, e não pegá-lo e não aproveitá-lo, porque eu sei que depois eu vou ter mais dele e eu vou poder fazer e usufruir de uma maneira mais tranquila. Essa relação, ela tem muito relação direta com o uso de drogas. Então, se eu não dou conta da dor, na primeira dorzinha que eu sinto, eu corro e tomo. Porque eu não quero, não quero ver aquilo. Na questão das drogas, seja o álcool, seja a cocaína, crack, qualquer uma delas, o que a gente vai ver é isso, que nós temos, né, as pessoas que utilizam, e nós todos utilizamos. A gente às vezes chega cansado, eu vou tomar um gole de pinga para dar uma descansada. Lá em casa era a coisa mais comum que tinha. Até hoje, de vez em quando, eu vou tomar um gole de pinga, principalmente, né, trabalhava na lavoura e tal, então chegava à noite e ia tomar um gole de pinga, um gole de uísque, uma cerveja. Então, isso torna-se comum e nós crescemos nesse meio vendo essas atitudes daquele que nos criam, porque são atitudes que estão em nós enquanto espírito. E se eu, enquanto espírito, já tive uma dificuldade lá atrás com a utilização de algum tipo de droga, seja qualquer um daqueles que vocês quiserem pensar, porque hoje a gente tem muitos quadros de transtorno psiquiátrico, onde o transtorno é o uso, é a necessidade de estar doente e de fazer utilização da droga, lícita, mas continua sendo uma droga. Então, se eu tenho esses traços lá de trás, eles vão estar dentro de mim, a minha constituição física, ela já vai ser diferente, vai propiciar isso, porque isso é algo que a gente tem que construir ao longo das reencarnações, igual disse a nossa mensagem, nós vamos burilar a nossa consciência, vamos burilar o nosso espírito. Então, se eu não dou conta de esperar a recompensa, é uma necessidade de burilação. E se eu identifico isso hoje numa criança ou num adolescente, eu posso ajudar ele com muito mais propriedade para, de repente, no amanhã ou depois, ele não ter essa dificuldade com as emoções e partir para o uso do entorpecente, né, de alguma forma, da droga em alguma forma. Então, a grande questão que a gente traz é que nós aprendermos a lidar, nós enquanto psicólogos, né, aprender a lidar com as emoções vai fazer com que a gente tenha um desenvolvimento e uma vida mais saudável. Se a gente olha pelo aspecto da doutrina espírita, ela vai propor para nós uma reforma íntima, certo? E dentro dessa reforma íntima eu vou precisar olhar para as minhas dificuldades e vou precisar superar as minhas dificuldades. E para superar as minhas dificuldades, eu tenho que ter o olho e o objetivo lá no futuro daquilo que eu quero alcançar. Então eu, enquanto espírito imortal, eu quero alcançar uma condição melhor daqui a alguns anos, algumas gerações, algumas reencarnações. Eu preciso trabalhar agora. Eu preciso evitar alguns comportamentos e evitar algumas coisas em virtude daquilo que eu quero no futuro. Então, primeiro ponto. Geralmente, quando a gente faz uso de droga, a gente tem isso muito evidente dentro da gente, essa necessidade de satisfação imediata. Nesse sentido, a gente vai ver que essa necessidade da droga, ele vai trazer para nós, momentaneamente, um alívio de consciência. Então, algumas drogas, a gente vai ter a absorção, por exemplo, pela via venosa, outro pela via
digestivo, depende de como eu faço, ou inalatório, depende de como eu faço o uso dessa droga, o quão rápido ela vai chegar no nosso encéfalo, que é no nosso cérebro. Quando ela chega no nosso cérebro, ela promove aí uma série de efeitos. E geralmente nos primeiros momentos esse efeito é muito positivo, esse efeito é muito legal, esse efeito é muito bom. Por quê? Porque ele te traz uma sensação boa. Pelo menos naquele momento ele está te trazendo uma sensação boa. Aqui eu coloquei assim, ó, que a gente começa lá com os remédios, a gente vai para o álcool, a gente tem, por exemplo, né, eu utilizei até um bem específico. A gente tem os rebites, que é aqueles que os caminhoneiros geralmente usam, que é para ficar acordado e se manter no trabalho. E depois disso a gente parte para a maconha. Depois da maconha a gente vai para a cocaína e daí o último, ou um dos últimos, né, é o crack, entre todas as outras drogas que existem, LSD e outras mais. E a gente sabe que sempre vai surgir drogas novas, drogas sintéticas, que promovem cada vez mais sensações, porque a gente está em busca das sensações. E aí o que a gente vai ver? Que no primeiro momento a gente pode ter uma desinibição. Então, se eu sou tímido, eu vou ficar muito à vontade, eu vou começar a conversar com as pessoas, eu vou rir, eu vou ficar bem sociável. Uma euforia, uma descontração, uma extroversão, uma sensação de relaxamento. Algumas outras drogas vão promover uma alucinação, vão promover uma vibe muito doida, certo? E aí passa o efeito da droga. Igual passou o efeito do remédio que eu tomei para dedão no pé. Ele vai passar o efeito e a dor vai voltar. Passa o efeito e de novo eu estou comigo mesmo. E eu com a minha consciência e eu com todos os meus perrengues aí. Aí, muito geralmente o que acontece é uma depressão do sistema nervoso central. Então, eu vou lá num pico de euforia, de alegria, de bem-estar, passou o efeito, eu caio. O que eu quero de novo? Eu quero de novo estar na euforia, eu quero de novo estar na alegria, eu não quero sentir tristeza, eu não quero sentir angústia, e aí eu vou fazer o uso de novo. E de novo, e de novo, e de novo. E isso, quando repetido constantemente, vai se tornar aquilo que a gente chama vício. Aí, a partir do momento que a pessoa tem o vício em algum tipo de droga, as coisas ficam bem mais complicadas, porque daí nós estamos falando de uma dependência do organismo daquela substância. E quando o organismo depende daquela substância e eu não a tenho, eu entro num processo... me deu um branco agora, já vou lembrar. Mas eu entro num processo de necessidade. E aí, dentro desse processo de necessidade do uso da droga, eu vou ter inúmeros efeitos colaterais. Desde dores fortíssimas, nervosismo, irritabilidade, agressividade, muitas recaídas, a sensação de não estar ali, de não ser você, porque a droga com o tempo ela vai te promover isso. Algumas drogas vão levar ao desenvolvimento da esquizofrenia, e aí mesmo que a pessoa pare de fazer o uso de droga, a lesão que causou no encéfalo, ela não vai ser, ela não vai haver como não é uma cura que eu quero dizer, não vai haver como refazer ele. E aí, essa lesão a nível encefálico, ela fica lá. Se você for fazer um exame, não vai aparecer uma lesão lá, mas existe uma disfunção do sistema nervoso central. E nessa disfunção, eu vou ficar com essa doença, né, com esse transtorno que é chamado de esquizofrenia. Alguns outros transtornos, como síndrome de Korsakoff, também são promovidos, por exemplo, pelo uso excessivo de álcool. E aí, o que a gente vai ver? Que geralmente as pessoas que fazem uso de algum tipo de substância lícita ou ilícita, mas que se torna um vício, vai ser uma pessoa depressiva, vai ser uma pessoa ansiosa, vai ser uma pessoa que vai ter um outro transtorno, que daí a gente já vai entrar na parte da psiquiatria, para explicar aí também alguns comportamentos.
Então, vamos lá. Nós temos ainda afetações, por exemplo, na cognição. Então, uma pessoa que vai fazer uso de qualquer droga, se eu tomar um copo de cerveja ou 2 copos de cerveja, eu fiz uso, certo? Aí eu vou sair ali e vou dirigir. Eu estou com a consciência plena? Não, eu não estou, porque eu vou ter uma baixa na minha atenção e no meu sistema de reflexo. O reflexo vai demorar mais para chegar e eu vou demorar mais para ter uma ação e uma atitude. Então, no trânsito, se tiver um carro na minha frente, a hora que eu ver, eu vou demorar muito para frear, para ter aquela reação que seria esperado sem os 2 copos de cerveja, certo? E aí, possivelmente, eu vou promover um acidente. Nos casos mais graves, que a gente vê todos os dias aí, muitos desses acidentes levam à morte, justamente porque eu estou com a consciência alterada. Mas, então tá. Então, se eu usar, por exemplo, maconha, o que quem usa maconha diz, né? E eu tenho algumas experiências. O que eles falam? Nossa, mas quando eu uso maconha, eu fico ligadaço. Eu consigo estudar, eu consigo conversar, eu consigo fazer as coisas muito melhores quando eu uso maconha. Como que você diz para mim que é ruim? Como que você diz para mim que isso não vai fazer bem? Exatamente isso. Naquele momento ela vai promover isso, ela vai promover, inclusive a maconha promove ali uma fixação da atenção. Pessoas que têm dificuldades atencionais, que têm alguns transtornos nesse sentido, né, e aí existem pesquisas que dizem assim para nós, que, por exemplo, um TDAH, que a gente tem 3 classificações, um TDAH predominantemente hiperativo, ele tem, porque daí ele tem impulsividade, ele não tem controle inibitório, isso está muito exacerbado nele, ele é um grande candidato a fazer uso da maconha, uso de drogas. E se ele faz uso dessa droga, aparentemente naquele momento ele melhora. Mas depois, com o tempo, o uso da maconha, se isso for recorrente, ele pode fazer um outro quadro que daí é a esquizofrenia. Então nós temos assim, evidências científicas e nós temos vivências que trazem isso muito, muito vivo, muito presente na vida da gente. Agora, se eu fizer o uso de droga hoje, eu vou ter reflexo amanhã se eu for trabalhar? Vai, provavelmente vai. Hoje você vai estar legal, bem, atento e tal, mas amanhã, quando você for desempenhar seu trabalho, você não vai ter atenção, você não vai ter função executiva, você não vai ter memória do jeito que você tinha sem o uso. Então, é uma enganação. Na verdade, é isso, né? Ele tem uma aparência de legal, mas depois isso vai trazendo consequências seríssimas. E quanto mais eu vou utilizando, mais o meu sistema nervoso central vai se deteriorando, mais as minhas funções cognitivas vão baixando, vão ficando rebaixadas, e a tendência disso é acabar com uma dificuldade social, às vezes até, por exemplo, o que a gente vê lá em São Paulo, aquelas pessoas, aquele mundaréu de pessoas lá na Cracolândia, que não tem mais controle nenhum e que a droga é vendida abertamente e que não interessa se tem polícia, o que vai acontecer, porque a pessoa já perdeu totalmente a consciência de si e do que é legal e do que é ilegal e do que é prejuízo para ela. Ela perdeu o amor próprio dela em virtude do uso de alguns momentos de possível bem-estar ali e depois ela cai naquele mundo que é um mundo real e não dá conta daquele mundo real. Então, por isso que eu coloquei para vocês antes a necessidade de a gente trabalhar dentro da nossa casa e de conversar a respeito dos nossos sentimentos, das nossas sensações e das nossas dificuldades e buscar dentro desse contexto o que eu tenho de sustentação. Então, qual é a minha sustentação? Se eu não sou espírita, de repente a minha fé católica vai me sustentar, a minha fé evangélica vai me sustentar. Se eu sou espírita, nós somos cristãos, a nossa fé vai nos sustentar e mais do que isso, o que vai nos sustentar é todo esse arcabouço que a doutrina espírita nos traz de conhecimento para entender o momento evolutivo que nós estamos passando, a necessidade de passar aquilo e como nós vamos superar aquele momento. Então, o diálogo, entender os sentimentos, as sensações, vai nos prevenir
de anestesiá-los, porque é isso que a gente busca um anestésico para aquele momento. E aí, assim, com o tempo nós vamos ter outras doenças envolvidas e outros transtornos psiquiátricos envolvidos aí. Bom, mas então o que fazer? Dentro de tudo que a gente estuda, de tudo que a gente sabe, muitas coisas a gente pode fazer. Quando a gente está com sofrimento psíquico, a gente pode procurar um psiquiatra, a gente pode procurar um psicólogo para nos ajudar a superar aquele momento, certo? Mas, afora isso, o que a gente pode fazer? A gente pode praticar atividade física, porque a atividade física ela vai nos trazer uma recompensa. Nós podemos praticar meditação, nós podemos fazer prece, nós podemos fazer um bolo e levar para uma amiga, porque isso também vai nos recompensar. Então, nós temos diversas ferramentas, diversas maneiras de a gente estar desenvolvendo em nós e trazendo para nós o prazer da vida, que é aquele prazer momentâneo que eu vou procurar lá na droga, certo? Então, pensando nas drogas mais ofensivas, o que eu estou buscando? Eu estou buscando prazer. Tá, mas como é que eu posso, então, buscar o prazer no dia a dia? Porque nós temos um sistema, que é o sistema límbico, e é um sistema de recompensa. Então, quando eu falo para vocês do bolo, é isso. Eu vou fazer um bolo bem gostoso e vou levar lá para minha amiga. Ela vai receber o bolo, ela vai me dar um sorriso, ela vai me dar um abraço e a gente vai comer o bolo junto com o café. Pronto. É prazer, é o sistema de recompensa funcionando e nos trazendo essa sensação de bem-estar, essa sensação de amorosidade. São coisas simples que qualquer um de nós pode fazer. Eu vou lá, vou praticar a atividade física, que eu goste, lógico, né? Aí, dentro dessa atividade física, eu vou ter uma produção de hormônios que também vai me dar essa sensação de bem-estar e de prazer. Eu vou trabalhar. Se eu trabalho naquilo que eu gosto, então, de repente, eu tive um dia e aconteceu uma coisa muito legal dentro do meu trabalho, eu produzi uma coisa muito legal. De novo, eu estou produzindo lá no sistema de recompensa sensação de bem-estar, de prazer, de realização, de autoestima. Eu vou me conhecendo, eu vou tirando de mim as habilidades que eu tenho. E isso sim é saudável do ponto de vista de desenvolvimento, do ponto de vista evolutivo. Então, a gente tem diversas maneiras de buscar essas sensações que eu busco lá na droga rapidinho, né? Que eu vou lá, faço uso rapidinho, pronto, acabou. Essa sensação de levar o bolo, de fazer algo legal no trabalho, ela não vai passar. Ela vai ficar conosco, porque é uma conquista nossa. E toda vez que a gente conseguir colocar o pé no freio, pensar e aguardar a recompensa, eu estou burilando o meu espírito, eu estou trabalhando para mim mesma. E aí, se eu estou trabalhando para mim, eu estou trabalhando para a sociedade. E se eu estou trabalhando para a sociedade, eu vou ter uma sociedade melhor, uma sociedade mais equilibrada e mais harmonizada. Então, eu acho que é isso, né? Não é isso ainda. Eu quero falar mais uma coisa. Quando a gente estiver vivendo uma situação onde nós temos um familiar ou um conhecido, ou até mesmo uma pessoa desconhecida da rua que faz uso de drogas, vamos repensar a maneira com que a gente pensa dessa pessoa e como que a gente se coloca. Vamos lembrar que essa pessoa, ela está sofrendo, ela não está fazendo uso de drogas no comum, né? Como a gente ouve falar assim, porque ele é sem vergonha, ele não presta mesmo. Existe uma dor, existe um buraco, existe uma falha. E essa falha, por mais que a gente, enquanto espírita, entenda que eu traga de outras reencarnações, mas eu não vivo sozinho. Eu tenho uma família, eu tenho um grupo de amigos, eu tenho um meio social. E, de certa forma, nós somos responsáveis, sim. Em alguns aspectos, a gente tem responsabilidade. Então, é olhar com outro olhar, ter um outro olhar para essa pessoa. Essa pessoa vai precisar de acolhimento, vai precisar de compreensão, vai precisar de tratamento, vai precisar que os familiares, as pessoas estejam ali ao lado para o tratamento.
E digo mais, nunca é só a pessoa que precisa do tratamento. Ela foi a pessoa, digamos assim, mais afetada dentro daquele núcleo familiar. E a pessoa mais afetada é a mais vista, a mais visada e a mais apontada. Mas, no fundo, todo o núcleo familiar precisa de tratamento. Assim como, se a gente pensar um pouco mais, toda a nossa sociedade, todos nós precisamos de tratamento. Mas eu queria que vocês pensassem um pouquinho a respeito disso, sabe? Que às vezes a gente aponta muito, mas a gente não sabe o que foi que aquele indivíduo passou e o que tem lá dentro, as dores que tem lá dentro, e que ele não está dando conta de lidar com aquelas dores. E daí lida de uma maneira disfuncional, se prejudicando e prejudicando aqueles que estão ao lado dele. Boa noite, obrigada. E o Miguel vai fazer a nossa prece. Ok. Então vamos lá. Não precisa vir aqui. Então tá bom. Tranquilo. Daqui eu acho que o som sai aí. Então tá bom. Normalmente nos nossos grupos de estudo assim sai. Então tá. Mas então eu convido a todos a elevarmos os nossos pensamentos até o nosso Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, aos nossos amigos e benfeitores espirituais, nossos anjos de guarda, rogando a eles que possam nos acolher e assistir em nossos momentos de maior dificuldade, e que nós possamos buscar, junto a esse amigo que sempre se encontra ao nosso lado, nosso anjo da guarda, a energia suficiente para lidarmos com as nossas dificuldades, para que possamos nós, a cada dia, buscar essa produção desse hormônio da felicidade que nos engrandece, que nos eleva. E sabemos nós que podemos e devemos seguir nesse caminho, buscando o amor, as boas reflexões e principalmente as boas atitudes para com todos aqueles que compartilham essa existência conosco. Que o nosso mestre, o nosso modelo e guia, Jesus, possa nos amparar e nos abençoar, a cada um de nós aqui presentes. E também rogamos por todos aqueles irmãos que se encontram nesse momento hospitalizados, encarcerados, presos a qualquer vícios, a qualquer dificuldades na vida, que cada um possa ser amparado e atendido nas suas necessidades. E também rogamos por aquelas pessoas que passam por seus momentos de maior dificuldade, que passam por seus momentos de reflexão, para que a vida se torne melhor. E de maneira especial hoje, a um pedido especial do nosso irmão, rogamos pela nossa irmã Anita Miglioranza, que se encontra na cidade de Cuiabá, para passar por uma cirurgia, que os seus benfeitores amigos, os médicos que vão auxiliá-la nesse momento, possam receber de Jesus e da espiritualidade maior a harmonia necessária para que tudo corra de forma harmônica e eficiente nessa cirurgia. Rogamos, Senhor, o seu amparo a cada um de nós, e que possamos estar contigo em nossos pensamentos e em nossas atitudes, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Droga. Tem? Entrou. Tem sim. Uhum. Bom, pessoal, muito obrigado por estarem presentes, né? E que nós possamos estar sempre em contato com esses nossos amigos e benfeitores que nos auxiliam na existência, na vida. Né? É isso então, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Colocar, perguntar. Se a gente souber, a gente responde. Senão, a gente pede ajuda para o Miguel.